Oi, gente, tudo bom? Na coluna Contações de hoje eu queria trazer uma poesia que se chama Tenho Mais Almas que Uma. Vivem em nós inúmeros. Se penso ou sinto, ignoro. Quem é que pensa ou sente? Sou somente o lugar onde se pensa ou sente. Tenho mais almas que uma, há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço-os calar, eu falo. Os impulsos cruzados do que sinto ou não sinto disputam em quem sou. Ignoro-os, nada ditam. A quem me sei, eu escrevo. Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, 1970. E eu gosto bastante de poesia, e eu lendo essa poesia eu fiquei pensando, acho que é bacana para poder ilustrar, né, uma reflexão aqui sobre a questão dos complexos, né? A gente já ouviu várias vezes no nosso dia a dia as pessoas falando sobre complexos, né? Fulano é complexado, ele tem um complexo e coisas assim. E às vezes até uma leitura meio pejorativa, né? Mas o Jung ele vai nos trazer uma ideia de que o complexo, ele existe, né? Eles podem se manifestar, mas de uma forma negativa, destrutiva, ou também de uma forma construtiva, né? Positiva. Para quem não sabe o que é complexo, né, falando assim em linhas gerais, eles são aglomerados, né, de conteúdos com temáticas comuns, né, e que tem também junto com eles uma tonalidade afetiva, né, um afeto, né. Então, dando um exemplo, vamos supor que uma pessoa na infância passou por uma experiência de abandono ou negligência, né, e inconscientemente se sentiu rejeitado, se sentiu abandonado, se sentiu inferior, né? Então aconteceu uma experiência e aconteceu um afeto, né? E às vezes esse afeto pode ter ficado inconsciente, né? O sujeito ele não, por ter sido criança, né? Não tem ainda muita capacidade de assimilar, né? O que sente, né? Ficou, ou então porque esse afeto é muito doloroso, né? Ficou ali reprimido no inconsciente, né? Digamos assim. Então, são marcas da vida, né? Inicialmente, os complexos eram entendidos como traumas, né? Mas eles podem não ser traumas, né? Eles podem ser só realmente essas vivências, né? Que por algum motivo ficou dissociada daquele afeto. Né? Às vezes o sujeito até lembra do que aconteceu, mas ele não consegue lembrar de como ele se sentiu ou sentir como ele sentiu, né? Porque aquele afeto ficou reprimido no inconsciente. E aí, ao longo da vida, né, o indivíduo ele vai passando por outras situações em que aquele registro daquela experiência que ele teve vai sendo atualizado, ele vai se sentindo assim novamente, né? Vamos supor que ele passe por uma nova situação em que ele se sente rejeitado, né? Ele pode ter sido efetivamente rejeitado ou pode ter imaginado, sentido que foi rejeitado sem ter sido, né? Mas por quê? Porque aquela experiência teve uma temática comum àquela do passado, né? Também foi uma experiência, né, que ele entendeu como rejeição, né? E isso ativou aquele afeto, né? Que já estava lá antes, guardado, né? Então, muitas vezes ele não tem a ver nem a proporção desse afeto não tem nem a ver com a situação presente, né? Mas o complexo ele faz isso, ele tem muito poder, ele tem muita energia, né? Ele é uma lente que ele consegue distorcer uma situação, né? Então o indivíduo acaba se relacionando de uma forma subjetiva com aquilo que está acontecendo. Ele não consegue ver objetivamente, né? O complexo foi lá e substituiu, digamos assim, a visão dele, né? Distorceu, ele virou o complexo naquele momento, né? Ele foi um outro eu naquele momento, né? E aí, os complexos eles vão se manifestando ao longo da vida através de gestos, né, de atitudes, expressões, perturbações, hesitações que o sujeito vai apresentando ao longo das situações, né? Mas são oportunidades de ele integrar, né, aquele afeto, né? Às vezes é o afeto que tá inconsciente, né? O sujeito lembra da experiência, mas não lembra do afeto. Às vezes é o contrário, né? O sujeito tem consciência que se sente daquele jeito, mas não sabe por que não lembra da experiência, né? Então as experiências de integração, elas unem, né? O complexo e o conteúdo e o afeto, né? Então a partir daquele momento o sujeito ele tá
mais ciente dele mesmo, ampliou a consciência sobre ele mesmo, né? Quando ele percebe que aquele conteúdo que ele está projetando no outro não é do outro, é dele, ele pode recolher aquilo ali, né? Então, nesse ponto é que o complexo, ele atua de uma forma positiva. Ele pode servir para aumentar a consciência que nós temos sobre nós mesmos, né? Entendendo que a personalidade, que o psiquismo, a nossa noção de eu, né? A noção de eu, a gente pensa que o eu é único, é unívoco, né? E não, né? A gente precisa, é importante a gente começar a se familiarizar com essa ideia de que o eu são eus, né? De que existe uma pluralidade no nosso psiquismo, né? De que existem instâncias outras, personalidades outras dentro da gente, né? Assim, como se fossem ilhas, né? Personagens, né? Digamos assim. E se a gente não aprende a se relacionar com eles, eles são projetados no mundo mesmo, né? E acabam, às vezes, até destruindo relações, né? Ou, num exemplo mais extremo, né? Aquele conteúdo, né, que rompe, né, com a ativação do complexo pode ser tão devastador, pode ser tão forte, que pode até romper a estrutura do eu, né? Por exemplo, como a gente vê nos casos de psicose, né? Agora, se o sujeito ele busca se relacionar com o seu complexo, ele busca recolher aquela projeção, ele busca integrar aquele conteúdo, né, que está se manifestando ali, então o complexo ele vai atuar de uma forma construtiva na sua vida, né? E ele vai ter mais consciência de si, né? Nós vamos aprendendo a ter mais consciência de quem somos, né? Dos eus que habitam em nós, né? Os moradores. Então fica aqui o convite, né? Para que a gente possa olhar para esses personagens, personificar mesmo, né? Dar nome, dar voz, né? Se relacionar, ficar atento aos nossos sonhos, entrar num processo terapêutico, escrever, fazer reflexões, enfim, né? Para que a gente possa conhecer, né, e se relacionar com esses eus dentro da gente de uma forma que possa ser positiva, que possa ser construtiva, né, para ampliação da personalidade e para que a gente possa exercer na vida uma postura mais autêntica, né, de nós, né, de quem nós somos, dos nossos eus, tá? Então fica aqui o convite e quem quiser comentar alguma coisa a respeito, fiquem à vontade, e é isso que eu tinha para trazer hoje. Beijo e boa noite.